revelando verdades absolutas, verdades sobre Deus. Uma das facetas sobre a verdade, ou uma das facetas da verdade, é que ela é incontestável. Sendo assim, só o que nos resta é crer e obedecer. Então, entendendo que a verdade ela é incontestável, então o que nos resta é apenas crer e obedecer. Hoje eu gostaria de revelar algumas verdades absolutas sobre Deus e vejamos quais são essas verdades incontestáveis. Não temos como contestar esta verdade que nos é revelada. Entendendo primeiramente que houve um motivo pelo qual Deus se revela a nós. Em Romanos 1,19 diz: portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre ele, porque Deus lhes manifestou. Então, a palavra de Deus aqui no livro que Paulo escreve aos Romanos é uma revelação de Deus a nós. Mostra que Deus se importa conosco. E por se importar conosco, Ele tomou uma atitude de se revelar ao homem, se apresentar ao homem. E como é que Ele se apresenta a nós? Através da natureza, revelação geral, Ele se apresenta a todos os homens na face da terra. E através da Escritura, que é uma revelação específica, Ele se apresenta aos seus, ao seu povo, aqueles que creem. Então, o crer no Senhor já é um agir de Deus. Deus fala ao nosso coração através do seu Espírito para que essa palavra se torne verdade em nossa vida, para que reconheçamos essa verdade, para que então possamos viver por meio dela. Então, Deus se manifestou. E qual foi essa manifestação de Deus? A sua revelação. Então, Ele se apresentou a nós. Jesus, o Filho de Deus, é também a revelação plena do Senhor. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para revelar a vontade de Deus a nós. E encontramos então na Escritura esta verdade que nos foi anunciada pelo próprio Filho de Deus. E existe também um propósito, o propósito pelo qual Deus se revelou a nós. E esse propósito está em João 17,3, palavras de Jesus que são ditas assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, o texto aqui em João, Jesus está se apresentando como sendo a verdade de Deus, e essa verdade de Deus veio para trazer vida eterna. Uma vez que cremos na verdade de Deus, nós recebemos do Senhor a vida eterna. Então vejamos, irmãos, essa noite, quais são as verdades incontestáveis de Deus. Vejamos qual é a primeira verdade. A primeira verdade absoluta sobre Deus é que Ele não mente. Eis aí um fato importante para que nós conheçamos a Deus. Eis um fato importante pelo qual nós devemos acreditar em Deus, porque Deus não mente. Você já parou para pensar o peso dessa afirmação, o peso dessa verdade? Crer em um Deus que não mente. Isso nos traz muita segurança, isso nos dá um alívio diante de um mundo cheio de mentiras, de falsas verdades, de inverdades sendo anunciadas como se fosse verdade. A mentira tem tomado conta deste mundo, mas entendemos que existe um Deus, um único Deus, e esse Deus não mente. Veja o que diz Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Então o texto aqui em Números, certamente são palavras aqui de Moisés. Então nesse texto encontramos
o Senhor, né, falando a Moisés e dizendo justamente que ele é diferente do ser humano. O ser humano, uma vez contaminado pelo pecado, lembrando que o dominador desse mundo tenebroso é o diabo, e a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, ele vem somente para roubar, matar e destruir, e uma das facetas do diabo é justamente mentir, é enganar, e muitas vezes usar a própria palavra pecado. Em Deus não há pecado, por isso ele é diferente de nós. Deus, ele é limpo e puro, sem pecado algum. Não tendo pecado, logo, ele pode sim viver e anunciar a verdade pura e simples, porque ele não é influenciado por nada que está ao seu exterior. Tudo que influencia a Deus é ele próprio. Sendo ele santo, suas palavras também serão santas, puras e verdadeiras. Então Deus, é por isso que é dito, ele não é homem para que minta. Então ele não tem motivos, não há influências que façam ele agir desta forma como muitas vezes nós, seres humanos, agimos, influenciados pelo medo, influenciados por interesses, por muitos motivos que nos fazem mentir. Mas Deus não tem motivo algum para mentir. Tudo que ele fala é verdadeiro, por isso que ele é diferente de nós, nesse sentido aqui, por não ser contaminado pelo pecado. Há um outro texto em Tito, capítulo 1, verso 2, que diz assim: na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, quando falamos da verdade de Deus, quando falamos que esse Deus que fala a verdade, ele também não pode mentir. Então, meus amados, queremos dizer para vocês que nós podemos confiar nesse Deus, podemos crer neste Deus, porque Deus, ele é verdadeiro. A verdade faz parte da sua essência. Então, toda a verdade que conhecemos, ela vem de Deus. Jesus Cristo se apresentou como sendo a única verdade sobre o céu, sobre a ida até Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Sendo Ele e o Pai um, então podemos crer que a verdade está neles. Então, a primeira verdade absoluta sobre Deus é que ele não pode mentir. Deus não mente, ele é verdadeiro sempre. A segunda verdade que nós veremos essa noite é que a verdade absoluta, a segunda verdade absoluta sobre Deus é que ele cumpre suas promessas. Vamos lá. Primeira verdade, ele não mente. A segunda verdade, ele cumpre o que diz. Ele não só fala a verdade, mas a verdade dita por ele, ele não volta atrás. Ele não arrepende-se. Tudo o que ele diz, ele cumpre. Se ele promete que irá nos salvar, essa promessa será cumprida. Agora, se ele promete que irá pesar a mão sobre o infiel, sobre o injusto, sobre aqueles que não querem dar ouvidos à sua palavra, ele irá pesar a mão. Então as suas promessas são cumpridas. Quando ele faz uma promessa, essa promessa ela se concretiza ao tempo dele, não ao nosso. Então Lucas capítulo 1, 37 diz: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Vamos lá. Porque para Deus não haverá impossível em toda a sua promessa. Quantas promessas Deus tem feito a nós através da Escritura, da sua revelação? Ele se revela ao homem fazendo promessas. Uma das promessas de Deus é a vinda do seu Filho Jesus. Jesus veio ao mundo justamente para nos trazer vida, e vida em abundância.
Queremos então dizer que as promessas que muitas vezes nós até imaginamos ser elas demoradas. Jesus fez uma promessa que iria voltar para o Pai, ia preparar um lugar, e quando esse lugar estivesse preparado, ele voltaria para a terra para levar a sua igreja. É uma promessa à igreja, que ele irá arrebatar a igreja e levar essa igreja para morar no céu juntamente com ele e o Pai. E aí então, alguns dizem, Jesus faz tempo que fez essa promessa, já ouvi muita gente falar sobre isso, cadê que ele não vem? Cadê que ele não aparece? Então as pessoas às vezes tiram o crédito, né, de Deus, da sua palavra, porque acha que a promessa não foi cumprida. Mas Deus, ele é justo, ele é fiel e não há impossível para aquilo que ele promete. Ele disse, tudo o que pedirmos a Deus em oração, crendo, recebereis. É uma promessa de Deus. Deus tem promessas variadas, muitas são as promessas de Deus. Nós poderíamos passar a noite aqui falando sobre as promessas de Deus e ainda não seria suficiente, porque são muitas as promessas reveladas a nós através da sua palavra. O que nós precisamos entender diante desse texto, diante do que a Bíblia nos apresenta, é que não há impossível para aquilo que Deus prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E assim precisamos crer. Crendo e obedecendo a palavra de Deus, veremos as promessas de Deus se cumprir em nossa vida. Além de Lucas, nós temos também 2 Pedro 3,9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julga demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando alguém diz que Jesus está demorando, que as promessas de Deus não estão se cumprindo, ou colocam alguma dificuldade com relação às promessas do Senhor, devemos lembrar que a demora não é porque Deus esqueceu, não é porque Deus mentiu, não é porque Deus não vai cumprir, é porque Deus é misericordioso. Imagina se Jesus Cristo já tivesse voltado, quantos neste mundo estariam condenados à eternidade longe de Deus, estariam condenados ao inferno? Mas pela misericórdia de Deus, Ele tem prolongado a sua promessa. Ele tem dado uma chance, mais uma oportunidade para que as pessoas se arrependam. Muitas são as aflições que este mundo já passou. E nós estamos enfrentando uma agora. Essa pandemia, irmãos. Imagine vocês, quantas e quantas famílias estão perdendo entes queridos. E quantas pessoas estão sendo salvas desta doença. E ainda assim não creem no Senhor, não se submetem à vontade de Deus, não se arrependem dos seus pecados. Deus está estendendo o tempo, Deus está dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então as suas promessas continuam em vigor, mas as pessoas é que não querem dar atenção às promessas de Deus. Então não sei qual a sua situação, meu amigo, que nos ouve, que nos assiste. Eu peço que você preste mais atenção na palavra do Senhor. Receba as promessas de Deus para a sua vida. E que você possa então aguardar com seu coração quebrantado, com sua vida devotada a Deus, para que então essas promessas se cumpram em sua vida. Para que você goze das promessas de Deus. Então, as promessas de Deus não tardam. Elas virão no tempo sim em que Deus tem preparado, e nós só temos que aguardar, esperar as promessas serem realizadas. Vejamos então qual a terceira verdade. A terceira verdade absoluta sobre Deus é que Ele tem um grande amor. Você já imaginou o tamanho do amor de Deus? Grande é esse amor. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal, que deu seu unigênito Filho, deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra,
mas tenha a vida eterna. Jesus diz na sua palavra que Ele é a ressurreição e a vida. Quem vive e crê nele, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê nele, jamais morrerá eternamente. Então a vida está em Deus. Jesus é a luz do mundo. Entendendo então que este amor é estendido a nós através de um sacrifício. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Jesus manda que nós amemos nossos inimigos, porque Ele fez isso conosco. Porque quando nós estávamos no pecado, nós éramos inimigos de Deus. Mas quando nos convertemos, deixamos o pecado, deixamos a prática do pecado, nos tornamos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então, nos tornamos filhos quando reconhecemos o favor de Deus, o seu amor por nós. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho a este mundo para dar a vida por nós. Esta é uma verdade absoluta que precisa ser lembrada, que precisa ser reativada em nosso coração. O amor de Deus merece ser retribuído, ser recíproco. Então, assim como Deus me amou, eu devo amar a Deus. E este amor foi imenso, como é dito em 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então só há vida quando nós reconhecemos o amor de Deus. Só há vida quando nós vivemos como o Filho de Deus. Vivemos em nome do Filho de Deus. Precisamos, irmãos, viver como Cristo. Precisamos anunciar a salvação, assim como Cristo anunciou. Precisamos amar as pessoas, assim como Cristo amou. Então, viver, manifestar o amor de Deus, é viver de acordo como Cristo viveu neste mundo, tendo a nossa vida devotada a Deus, em fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar na nossa vida. Jesus resume os 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés em apenas 2. Amar a Deus acima de tudo ou sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nós somos tão egoístas, temos um amor tão grande por nós mesmos, que às vezes não conseguimos amar outra pessoa, não conseguimos amar a Deus, porque estamos sempre preocupados em devotar maior amor a nós mesmos. Queremos tudo para nós, então somos egoístas. Amamos a nós acima de tudo, e Deus deve estar acima de tudo. E eu devo me rebaixar ao ponto de amar alguém, assim como tenho amado a mim mesmo. E assim, quando reconhecermos o valor desse amor, vamos entender essa verdade absoluta. Deus nos ama e Ele então sacrificou-se por nós, por nos amar. É um amor sacrificial. Devemos também ter este mesmo amor por Deus. Em Romanos 8:39 diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em quem? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada deve nos separar do amor de Deus que está no seu Filho, em Cristo. Se nós dissemos que amamos a Deus, mas desprezamos a obra de Cristo, desprezamos o que Cristo fez, nós estamos negando o amor de Deus. Precisamos, irmãos, nos submeter ao amor de Cristo por nós. Como esta submissão? Reconhecendo o seu sacrifício e nos sacrificando agora em seu favor. Jesus voltou para junto do Pai, mas nos deixou uma missão neste mundo. Que missão é essa, pastor? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão, de fazer discípulos, de fazer com que as pessoas reconheçam Jesus como o único e suficiente Salvador. Só fazendo isso é que demonstramos o amor que nós temos pelo Senhor.
O amor que Ele devotou a nós, ou derramou sobre nós, agora nós temos a responsabilidade de transmitir a outras pessoas. Só podemos amar se realmente tivermos recebido esse amor de Deus. E se temos recebido esse amor, não tem por que guardar, não tem por que retê-lo, porque esse amor é tão grande que ele transborda. Então, uma vez que recebemos esse amor, o nosso desejo, do fundo do nosso coração, é transmitir esse amor para as demais pessoas. É como um presente que você ganha, que você gostaria muito de receber, e você mostra para os teus vizinhos, para os teus amigos, olha o que eu ganhei, eu queria tanto, fica tão feliz que você quer transmitir essa alegria para outras pessoas. Assim deve ser transmitido o amor de Deus em nós e na vida das outras pessoas através de nós. Então, meus amados, nada pode nos separar do amor de Deus. Tenhamos nós essa consciência, estejamos nós dispostos a amar o próximo como temos amado a nós mesmos. Então, nessa proporção, estaremos colocando Deus em primeiro lugar e o nosso próximo no nosso mesmo patamar, porque é assim que Deus nos vê. Quando Deus olha para este mundo, a cada cidadão que tem neste mundo, Ele vê cada um de igual modo, os pecadores e os justos. Os justos são aqueles que foram justificados mediante a fé. Uma vez que colocaram a sua fé em Cristo, eles recebem essa justificação. Foi pago o preço pelo pecado. E aí, quando Deus olha para os justos, Ele os vê como seu próprio filho. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Logo, o Senhor, ao olhar para nós, Ele vê o seu próprio filho em nós. Assim nós devemos viver como filhos de Deus, amando a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Nós temos o testemunho de Cristo, como por exemplo, Cristo foi a um jantar, convidado a um jantar, e lá nesse local ele foi recebido pelo dono da casa, mas não foi dado as honras como um bom visitante deveria receber. Então Jesus Cristo apenas entrou na casa, começaram lá a servir o jantar, então uma mulher entra na casa, derrama perfume nos pés de Jesus, ela passa os cabelos enxugando os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, e aquele homem fica revoltado, o dono da casa. Como pode Jesus deixar essa mulher, uma pecadora, tocar nele? Se ele realmente fosse de Deus, ele saberia quem é essa mulher. E aí então Jesus levanta e diz, olha, eu cheguei na tua casa, tu não me deu a atenção, tu não lavaste os meus pés, que era algo tão comum da época. Quando chegava um viajante na casa, a primeira coisa, alguém vinha lavar os pés daquele viajante, para tirar toda a poeira. Olha, tu não me recebeu com ósculo santo, era um beijo na face, de um lado e do outro, que era uma prática também comum ali no Oriente Médio. E ele também não beijou, e essa mulher beijou os pés de Jesus. Então veja que o ato que essa mulher fez demonstrou o seu amor. E eu te pergunto, o que você tem feito por amor a Deus? Como você tem demonstrado esse amor? Falar de amor da boca para fora é muito fácil. É muito fácil dizer, eu te amo. É uma frase muitas vezes jogada ao vento. Mas o verdadeiro amor, ele é provado através de obras. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho. E o que você tem dado em favor do amor a Deus? Qual tem sido a tua abnegação? Qual tem sido a tua entrega para demonstrar o amor de Deus? Qual tem sido a prova de amor que você tem dado a Deus? Então Deus, o amor dele é absoluto. É uma prova que ele nos dá. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, qual prova nós temos dado que amamos a Deus verdadeiramente? Que esse amor, que é absoluto em Deus, também seja em nós. Que possamos amar a Deus acima de tudo, amando a sua obra, amando o próximo, amando as almas perdidas, para que alcancemos com a palavra de salvação. E a última verdade que nós encontramos aqui, a quarta e última a quarta verdade absoluta sobre Deus é que Ele é um Deus justo, ou um justo juiz.
Quando falamos de amor, geralmente as pessoas fazem uma confusão. Já que Deus ama todas as pessoas, como eu mesmo falei aqui, Deus amou o mundo, aí a gente acha o seguinte: já que Deus ama o mundo, a discussão errada que fazemos sobre Deus. Porque Deus é amor, não quer dizer que ele vai colocar todo mundo no céu. Não. Porque Deus é amor, lembra, qual é o maior amor de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Quem Deus ama mais? Nós ou Ele mesmo? É claro que é Ele mesmo. Porque Ele é Deus. A maior pessoa que merece amor é Deus. Sendo Ele Deus, Ele tem que amar a Ele acima de tudo. E não é egoísta isso, porque não existe ninguém acima dele. Entenda isso. Isso é uma questão muito clara. Se Deus ama a si mesmo acima de tudo, é porque Ele está no topo desse tudo. Se Ele amar alguém ou alguma coisa mais do que Ele está tornando este alguém ou esta coisa Deus. Por isso Deus ama a si mesmo acima de tudo. E logo que Ele ama a si mesmo, Ele demonstra esse amor por nós, pela sua criação, porque nós, de um certo modo, fazemos parte dele, no sentido de criação. Ele nos criou, e uma vez que nos criou, Ele nos ama, e Ele vai cuidar de nós. Mas entendemos que este amor também é revelado na sua justiça. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. É como uma moeda que tem duas faces. Um lado Deus é amor, o outro lado é justiça. Então Ele não pode apagar a justiça para viver só do amor, porque vai perder o valor dessa moeda. Então Deus, Ele tem uma característica muito forte de amar, mas Ele ama a si mesmo mais do que tudo. E Ele tem o direito, por amar a si, de não permitir que o pecado entre na sua habitação. Então seria muito injusto diante de Deus Ele permitir que todos os homens fossem para o céu com a vida de pecado que vivem. Então Ele precisou mandar seu Filho para resgatar aquele que crê. Então, se nós cremos, recebemos dele o direito de morar no céu. Então, assim, meus amados, devemos entender a justiça de Deus, que é baseada na sua essência. Deus não pode negar a sua essência. Se Ele permitir que um pecador entre no céu sem arrependimento, sem o perdão dos pecados, Ele está sendo ignorando a Ele mesmo, a sua essência, a sua pureza, a sua santidade. Então Ele não faz isso, Ele jamais fará isso. Ele não pode ir contra Ele mesmo. Então Deus, Ele é absoluto nesta justiça também. Então um dia Ele há de julgar vivos e mortos. Em Salmo 96:13 diz assim: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Como tem sido a sua fidelidade para com Deus? Lembra que Deus vai vir julgar essa terra. Deus julgará cada pessoa individualmente, vivos e mortos. Todos nós seremos julgados por Deus, os fiéis e os infiéis. Aos fiéis, esse julgamento ele será premiador. Deus concederá a estas pessoas que se colocaram em fidelidade diante de Deus, Deus abençoará suas vidas, honrando, porque eles mereceram esta honra ao reconhecer a sublimidade de Deus, a superioridade de Deus, reconhecer e se submeter a esse Deus. Por isso, Deus premiará tais pessoas. Mas aqueles que foram infiéis, Deus julgará e colocará eles em uma punição eterna, que é a eternidade longe de Deus, num lugar chamado inferno. E esse lugar chamado inferno
também sofrerá um julgamento, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então a Bíblia de Deus ela é clara em afirmar que Deus virá julgar toda a terra. Isso quer dizer que Deus não vai deixar ninguém passar por impunidade. Todos serão julgados, os bons e os maus. E esse julgamento será baseado em quê? Qual é a base do julgamento de Deus? A base do julgamento de Deus são as obras. Veja o que diz Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, no dia do julgamento, diz a Escritura que Deus abrirá um livro, na verdade 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. O livro da vida é escrito o nome daqueles que foram salvos. Quando alguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é escrito o seu nome no livro da vida, lá no céu. E cada obra que nós realizamos, sejam elas boas ou más, são escritas no livro das obras. E este livro será aberto no dia do julgamento. O bem ou mal que nós fizemos, nós seremos julgados diante disso. Isso é muito interessante, irmãos, porque muitas vezes temos aquela imaginação, aquela ideia de que Deus vai perdoar todas as coisas. Quando chegar lá no céu, Deus é bom. Ah, Deus vai relevar. Não, eu não sabia, Senhor. Então, o homem diante de Deus, ele se torna indesculpável, porque Deus se revela ao homem. Deus mostra a sua vontade através da Escritura. E quando eu ou você se nega a fazer a vontade de Deus, seja ela imediata ou não, seja ela fácil ou não de ser realizada, nós somos responsáveis em fazer a vontade de Deus, porque Deus revelou-se a nós, mostrando qual é a sua vontade para a nossa vida. Então, o nosso papel é fazer a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes requeira de nós sofrimento, dor, aflição, mas devemos ter bom ânimo, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Por mais que passemos por dificuldades, em nome do Senhor, para fazer a obra de Deus, entendemos que Deus um dia irá nos recompensar. Às vezes nós queremos as recompensas imediatas, porque somos imediatistas. Queremos que Deus nos responda imediato. Oramos e pedimos algo a Deus, queremos que Ele nos dê imediatamente. Mas não é assim que Deus trabalha. A tudo tem um tempo determinado por Deus. Precisamos então crer, obedecer e esperar que a vontade de Deus seja cumprida em nossa vida. Em Eclesiastes aqui 12:14, diz que Deus há de trazer juízo sobre todas as obras. Sabe aquilo que você faz muitas vezes na sua igreja e o pastor não vê, os irmãos não veem, mas Deus está vendo. E um dia Ele vai te recompensar. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quando você se torna um irmão de oração, quando você se torna um contribuinte para a obra de Deus, fazendo com que a obra de Deus se expanda através dos missionários. Não precisa tocar tambores, bater palmas, tocar os trombones, né? Trompetes, anunciando que você está fazendo uma coisa boa. Não precisa fazer isso. A Bíblia diz que quando você estiver fazendo o bem, dê com a mão direita sem que a esquerda veja. Quer dizer, você faça algo sem que precise os outros estarem olhando ou batendo palma para você, porque é Deus quem vai te recompensar. É assim que Deus faz. Agora, cuidado você que anda fazendo mal, que anda fazendo coisas erradas, às escondidas, colocando entre aspas aqui, né? Porque Deus tudo vê, as obras boas e as obras más. Nós iremos então ser julgados por cada uma delas. As obras não salvam, mas nós somos salvos
para praticar as boas obras. Que você tenha consciência disso, reconhecendo essa verdade absoluta de Deus. Sendo Deus absolutamente um juiz justo, Ele vai julgar cada um de nós, pelo bem ou mal que nós realizamos, e Ele contribuirá, Ele pagará aquilo que nós merecemos. Se merecermos, diante das obras realizadas, um presente de Deus, Ele vai nos dar. Mas se merecermos a punição eterna, assim também Ele terá todo o direito, porque Ele é um justo juiz, para nos dar aquilo que realmente merecemos diante das obras. Lembremos, irmãos, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Não estou falando aqui de salvação, mas daquilo que o Senhor tem preparado na eternidade, tá bom? Então façamos hoje o bem para colhermos o bem. Tudo que plantamos é o que nós colhemos. Então as obras são frutos que nós estamos plantando, para que então, são sementes que nós estamos plantando, para que colhemos frutos para a glória de Deus. Que Deus seja exaltado através de nossa vida e de uma vida de boas obras. Concluindo então, conhecer a verdade sobre Deus nos ajuda a tratá-lo com sinceridade, reconhecendo seu poder e valorizando a sua obra. Então é necessário que nós busquemos essa verdade. Lembra o primeiro texto que eu li? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor e faça a vontade de Deus. Conheça o Senhor e você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Oséias 6, verso 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Assim como aquela neblina no final, no início do dia, né, ao findar da noite, o início do dia, aquela neblina que muitas vezes fica na grama, que todos os dias tem, todos os dias vem, que regam a terra. Ele está dizendo, assim é o Senhor, Ele não falha. Todos os dias Ele está ao nosso lado. Nós precisamos reconhecê-lo, buscá-lo, conhecer a sua vontade, para que possamos viver vidas que glorificam o seu nome. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos orar e assim concluir essa mensagem. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de poder te louvar, engrandecer o teu nome. Eu peço, Senhor, visita cada lar, Pai, que hoje está conosco assistindo este vídeo, que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor sobre cada lar, sobre cada família. Nos dá, Senhor, discernimento, sabedoria, para buscar a tua presença, para buscar a tua palavra, para conhecer o Senhor. Conhecer, ó Pai, intimamente, para termos um relacionamento íntimo com o Senhor, para que o teu nome seja honrado e glorificado através de nossa vida. Que as nossas obras neste mundo, ó Pai, sejam para a glória do teu nome. Tudo o que nós fizermos, seja, Senhor, para honrar e exaltar o teu nome, porque só tu és digno de toda honra e glória. Eu peço-te, ó Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.